Ação perfeita, se eu posso. Me veio Pombagira agora. Pombagira não acho que a palavra é representação, né, mas ela é a encarnação da desobediência. Não à toa, as pessoas que não entendem porra nenhuma sobre Umbanda, Candomblé, enfim, Orixá, Pombagira, vão dizer que Pombagira é a mulher da rua, é a mulher, achando que tá falando mal, né, de Pombagira, mas realmente ela é da rua. É ela que vai, né, eu fui num encontro lá no terreiro que eu frequento, a Renata Palottini, não sei se já ouviram falar nela, ela disse algo do tipo, né, vou tentar reproduzir, né, que a Pombagira é a mulher da quitanda na rua, vendendo fruta, e os clientes que vão chegando, ela vai fazendo aquilombamento. Ela não está ali só vendendo a fruta, ela está aquilombando, né? Essa noção de coletivo, né? Essa noção de revolução através do coletivo, né? Bom, voltando aqui, que eu fiquei muito, eu vou trazer uma angústia minha, eu vou falar de angústia também. Eu fiquei pensando, quando eu vi Estrasburgo, as imagens, quando a Paula fala, né, essa noção histórica e tal, e ela vai falar da medicina, né, que é a ciência, tentando dar nome, como uma necessidade de justificar aqueles corpos que dançam no meio da rua. Tudo a gente precisa justificar, tudo a gente precisa localizar. É doença? Não é doença. É São Vito, e aí coloca o sapato vermelho e aí coloca crucifixo. É isso, precisa de alguma maneira dar contorno àquilo, porque senão... Eu fiquei um pouco angustiada com isso, assim, não, por que precisa dar contorno a corpos que dançam? Porque por tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque corpos que dançam do nada e vai contagiando uns aos outros está causando na sociedade, está desestabilizando uma ordem que é igual, gente, eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas, é igual, pega uma multinacional, último andar, os líderes engravatados, todos ali sentados na mesa, um telão, laser, computador, todos homens brancos ali fazendo uma reunião numa multinacional, a elite da elite da elite. Aí, do nada, abre a porta, entra 10 crianças nesse espaço. O que essas crianças fazem nesse espaço? Se os meus filhos estivessem aqui, eu ia trazê-los. O que eles estariam fazendo? Não ia ter vídeo, gente. A Luna ia pegar o celular, ela ia querer sentar no colo de todo mundo, ela ia ficar me escalando, eu suando aqui, ela ia querer ficar sentada aqui, ela ia começar a rasgar minhas folhas. O que é isso tem a ver com esses corpos? Não à toa crianças eu estou falando. O que isso tem a ver com esses corpos que dançam? Tem a ver com uma desobediência posta, tem a ver com um deslocamento, criação de ficção, de invenção, de texturas, de cores, de sons. Vai mudar completamente aquele ambiente. A criança vai mudar o ambiente daqui também. A Noemi Jaffe vai dizer que, quando ela fala da noção de estranhamento, que eu pesquiso muito essa noção de estranhamento, ela vai dizer que os estranhos de nós, ela vai dizer que são os velhos, as crianças, os loucos e os animais. São os nossos estranhos. E acho que é interessante, né, pensar, eu não tinha pensado em trazer o conceito de estranhamento para cá, assim, então, como eu dou em aula e tal, mas a ideia de estranhamento, acho que ela é muito importante então, para vocês, assim, também, né, e pensar que os loucos, as crianças, os velhos, os adolescentes, os animais, que isso tem de diferente, de estranho de nós, né? Os adolescentes é interessante também, né? Quem são esses loucos? E nos causa estranhamento, nos causa revolta, a gente não sabe o que faz, ou seja, são corpos que estão desestabilizando, são corpos que não tá ali. Eu não sei porque eu sou bem difusa, tá? As coisas vão ver e parece que aqui é mais rápido do que aqui, então eu não sei porque eu estou falando isso. Mas vou voltar para da onde eu comecei. Quero falar um pouco. Lembrei. Então essa ideia de querer dar contorno, né? Então os médicos vão falar que é doença, aí o São Vito vai colocar lá o crucifixo sapato vermelho para tentar, aí vai colocar palco, vai colocar não sei o quê, sempre tentando dar um contorno, e é interessante que são contornos que justificam esses corpos desobedientes. Precisa justificar.
Alguma coisa está acontecendo, né? Fiquei um pouco incomodada com isso, assim, né? E aí, isso, vamos ver se relaciona com isso daqui. Porque eu pergunto para a Vera e a Cornélia, nessa conversa que eu fiz com ela, eu pergunto, no meio do papo, ela está falando de linguagem, eu pergunto, mas nada escapa à linguagem? Tudo é linguagem? O Zé Fernando, sabe o Zé Fernando, professor lá da USP, o Zé Fernando, não lembro se o nome dele, é Peixoto Azevedo, alguma coisa assim. Quando eu tive aula com ele, ele tinha eu fiz essa mesma pergunta para ele dizia também que não, que nada escapa à linguagem, né? Eu confesso que eu não entendo muito isso, no primeiro momento eu entendo, mas porque tudo é linguagem, somos seres racionais, somos seres da linguagem, absolutamente tudo é narrativa, tudo é linguagem. Mas daí, depois que eu comecei a frequentar terreiro, eu tive experiências no terreiro que eu não sei se não escapa a linguagem, assim, parece que escapa. Então, por que eu estou trazendo isso, né? Pensar um pouco, daqui a pouco eu vou ler a Vera, os rituais, a dança, é linguagem? É linguagem. Mas será que não existe ali, como Estrasburgo, o escape da linguagem? E a gente fica tentando fazer linguagem, a gente fica tentando dar contorno estético para tudo, para absolutamente tudo. E onde não há linguagem? Parir, eu perdi as bordas ali, quando eu estava parindo. A dor de parir é uma dor tão absurda que eu não estava em linguagem, parecia um bicho urrando ali, mas eu não sei o que eu estava fazendo ali, né? Aí eu pergunto a Vera, nada escapa à linguagem? Ela responde, nada escapa. E ela vai dizer, aí eu digo, esse real, que o real lacaniano, com R maiúsculo, é o que ele vai dizer que é o indizível, é o impossível. Ela está chamando de linguagem de narrativa? Vamos ver a resposta dela, a gente tenta dissecar isso. Eu estou perguntando para ela sobre esse real lacaniano, que é aquilo que é residual, que é esburacado, que a linguagem não dá conta, como por exemplo a dor de parir que eu estou dando aqui. A linguagem não dá conta disso e eu não consigo capturar. E aí eu, como artista, tento capturar, colocar ali num simbólico, mas o que é isso, né? Esse paradoxo, que é a tentativa de capturar a experiência impalpável e fazer dela linguagem através da linguagem. Ainda assim saber que eu não vou. Não é a experiência, né, o que eu estou fazendo. O que você falou? Na tentativa de dar o contorno para ela. Dar o contorno para ela. Né? Ou seja, fazer linguagem, né? E aí, eu vou dizer, então esse real lacaniano, esse real indizível, esse impossível, talvez escape, eu pergunto para ela. Também não escapa? A gente não consegue acessar ele. O que é o real, então? O que é esse indizível? Ela vai dizer, então, esse é o paradoxo. A gente só tem acesso ao real através da linguagem. Quando ele vem e rompe essa barreira da linguagem, ele é pura angústia. O único afeto que seria a entrada de um real fora da linguagem é o que a gente vive na angústia. O Lacan vai chamar de afeto que não mente. O Lacan vai dizer que a angústia é o único afeto que não mente. Todos os outros mentem. Os outros são tudo firulas narrativas da linguagem. A angústia é o que há, é espectro. A gente fica o tempo todo tentando nomear. Aí ela vai dizer uma coisa aqui que está meio informal, porque é gravado, né, que eu transcrevi. Então vamos tentar capturar isso aqui. O que eu prefiro não dá nem para dizer o que eu prefiro, que é covardia, mas assim é o livro A Paixão Segundo GH da Clarice Lispector, por exemplo. O supostamente gênero humano. Então como é que você vai falar do interior da barata? Não sei se vocês leram, mas ela vai falar da barata, Clarice, né? Como é que você vai falar dessa coisa assim? Então ela vai até uma transcendência mesmo, porque é para além da linguagem. Então o que está para além, ainda estamos condenados à linguagem. Só conhecemos o mundo a partir da linguagem. E o que nos chega para além disso é por angústia. Ou seja, o que a gente não consegue capturar enquanto linguagem é angustiante. Por isso a dor do parto. Por isso, sei lá, não sei se tem alguma relação com esses corpos também, a angústia habitando. Talvez até fazer uma pesquisa sobre o que é angústia, psicanaliticamente, mas a angústia habitando esses corpos, né? Então, uma outra experiência mística, praticamente, da qual a gente nunca vai poder nomear.
ela usa mística, interessante, né? Ela usa também o místico aqui. Então a gente volta para o paradoxo dos limites da linguagem. Porque também se fica solta por experiência, por angústia, por trauma, a gente precisa tentar fazer borda. Porque senão ela vai nos massacrando. O tempo todo que a gente está tentando fazer, é borda daquilo que nos causa e que é inominável em nós. Quando a gente vai para uma análise, quando a gente faz terapia, a gente está tentando nomear aquilo que a gente não consegue, ou seja, está tentando fazer borda. Ou seja, é um apaziguamento da angústia. E eu acredito que a dança é um apaziguamento da angústia. O ato artístico é. Então, corpos desobedientes em busca de verdades inventadas, quando eu coloco verdades inventadas, eu estou pressupondo criação artística. Eu estou falando de invenção de mundo. Estou falando de novas possibilidades de ser e de existir através da arte. Meu trabalho é dentro das artes cênicas, né? Então, isso apazigua a angústia. A desobediência em busca de uma verdade que é a invenção, ela é a criação e, portanto, a nomeação de si. Tem um momento da minha pesquisa que eu vou falar, né, que eu seto um pouco melhor sobre isso. Nos ficcionalizar o tempo todo enquanto corpo de mulher, enquanto corpo negro, enquanto corpo trans. Nos ficcionalizaram o tempo todo. Foi um homem branco europeu que fez isso com a gente. Se criar ficção da gente, o que eu vou fazer então? Autoficção de mim. É redundante de propósito. Eu vou me ficcionalizar. Eu vou inventar a minha verdade. Porque inventando a minha verdade, essa verdade que é inventada e que tem a ver com as minhas fantasias, com os meus desejos, com as minhas crenças e valores, ficcionalizando a minha história, amplificando politicamente a minha voz, né, saindo do privado, abrindo para o macro, para o político social. Tudo isso tem a ver com desobediência, tudo isso tem a ver, e essa desobediência na minha pesquisa tem a ver com criação, com corpos que se movimentam. Aí agora a gente tem várias coisas aqui que eu quero falar ainda, mas talvez seja o momento de a gente pensar o que isso tudo tem a ver com Estrasburgo, com essas epidemias, com esses corpos aí. Eles estão inventando alguma coisa ali? Eles estão criando alguma coisa ali? O que eles estão criando? Né? Que corpos são esses que dançam? Eles estão desobedecendo ou não? Nossa, Letícia, tudo que você falou não tem nada a ver. Queria também ouvir um pouco, porque tem a ver, não tem a ver, faz relação, faz sentido, não faz com a pesquisa de vocês, assim, né? Antes da gente avançar um pouco. O Foucault, ele vai dizer uma coisa muito interessante que eu não aprofundei tanto, né? Que ele vai falar que a revolução para ele não é uma revolução só que você faz na rua com a bandeira e a cara pintada. Seria uma revolução social, política, né? Mais evidente, escancarada. Mas ele vai falar em revolução subjetiva. Ele vai falar, deixa eu ver se está aqui nesse trecho. Ele vai dizer subjetividade revolucionária, na qual pretende estudar a revolução não somente como movimento social e transformação política, mas também como experiência subjetiva, como um tipo de subjetividade. Ele se debruça sobre a revolução não como projeto político, mas como forma de vida, de uma outra vida que é a vivida verdadeiramente. De novo a verdade aí aparece, né? Enfim, daqui a pouco eu vou mais pra frente. Alguém quer falar? Quando pensando, a gente falou da epidemia da dança, mas tem as freiras, no revista que eu te mandei, tem várias outras epidemias, né? Tem a freira que começou a miar, também foi lá. Essas imagens são maravilhosas. E aí as outras acompanharam, né? Tem a epidemia do riso, tem a do sono, tem outras manifestações de contágio, né? E a gente ficou falando um pouco sobre isso, sobre todas essas manifestações que elas se dão, elas começam e terminam sem essa explicação, né? A gente fica buscando nomear e explicar. Alguém dispara isso e as outras pessoas vão, então tem um disparador numa pessoa, né? Mas ao mesmo tempo,
tem uma diferença, assim, que eu fico pensando, né, nas desobediências, quando é um ato consciente, né? Quando você está propondo uma elaboração cênica, uma moldura a partir de uma experiência que você viveu e você está com essa preocupação estética, né, de como elaborar e como criar, e como construir o seu gesto político, e manifestações que se dão no acaso, até no nome do projeto acho que faz sentido, chama Acaso e Caos. Manifestações que se dão e ninguém... É um indizível, é angústia. Ninguém preparou aquilo, ninguém teve um olhar reflexivo sobre aquilo, você não teve, aconteceu, entendeu? Quem vai falar sobre aquilo é quem está quase como espectador, assim. É diferente, né? Assim. Aquela música do Chico Buarque, sábios em vão tentaram decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, ou seja, os sábios em vão, a gente aqui tentando decifrar, tentando ser sábio e tentando decifrar em vão, porque de nada vai adiantar esse deciframento, não sei, disso tudo, né? Porque o que a gente está tentando fazer aqui é nomear, né? Coisas que às vezes nem são nomeáveis, assim, né? E que gera angústia, tanto na gente quanto... Outras situações, quando pessoas se colocam no mundo, né, se colocam no mundo sem essa bandeira política, né, sem nenhuma defesa de nada, mas são corpos insurgentes que de alguma maneira causam fissuras pela existência, mas não tem um projeto de, né? Mas mesmo assim não deixa de ser uma fissura, não deixa de causar isso, mas por isso que eu fico achando que tudo está no campo das relações também, porque aquilo não existe sozinho, né? Então assim, e nas artes a gente fala muito sobre isso, que às vezes o projeto poético do artista é foda, mas ele é um filho da puta, né? Tá acontecendo de ser foda só, mas assim, não tem relação nenhuma com como ele vive eticamente, assim, sabe? É incoerente, é contraditório, e as pessoas que também promovem esse tipo de transgressão sem nenhum tipo de intenção, não sabe nem por que estão fazendo, não tem, você conversa com o artista depois, um trabalho que tocou profundamente, a pessoa não tem uma reflexão sobre aquilo. Eu sempre acho curioso isso, eu acho bastante curioso quando o trabalho é bem foda, mas não tem, parece que ainda um projeto mesmo sobre aquilo. Entende o que eu estou falando? Eu entendo. Porque é complexo isso, né? Porque eu acho que a criação, ela não se dá de uma única maneira, né? Às vezes ela é subjetiva, às vezes quando a gente lê, não sei, por exemplo, porque senão a gente também coloca a criação artística num lugar meio como a escrita, né? Dentro do escritório, a imagem que a gente tem de um escritor, dentro do escritório, a máquina de escrever, a taça de vinho tinto, a luz de velas, bar na vitrola e eu vou escrever o romance da minha vida, né? Isso é um tipo de criação, que talvez tenha um intelectual ali agindo mais fortemente, uma consciência do que se faz esteticamente e tal, mas existem muitos tipos de escrita que aí, eu até queria entrar um pouco nisso, assim, que se dá, que a gente lê Maria Carolina de Jesus, a gente lê, enfim, outras escritoras, por exemplo, né, que o português nem está certo ali, o português certo, o que é o português? Tem erros gramaticais ali, mas são erros, né? Não são erros quando a gente vê dentro de um contexto. Por isso que o contexto é importante também da gente pensar, né? Aqueles erros, eles revelam algo, erros, que não são erros que deixam de ser erros. Eu não sei se eu estou também... eu entendo totalmente o que você fala, mas fico me perguntando, é claro que eu sou cabeçuda, né? Mas eu já vi, por exemplo, performances que o performer não tinha consciência nenhuma do que estava fazendo. Assim, ele tinha intuição, ele tinha desejo, ele tinha uma verdade que ele queria colocar ali em jogo e ele faz. E aquilo me arrebata de um jeito, e depois já aconteceu várias vezes. Você podia me dirigir? Eu falo, não, eu não vou te dirigir, porque se eu te dirigir, eu vou destruir o que você acabou de criar. Eu vou colocar
ficar eu ali, vou lapidar, vou mexer, vou deixar bonitinho. Uma mulher branca, inclusive nesse caso era um menino negro que queria que eu disse. Falei, não, isso que você faz é muito forte. Claro que eu posso te provocar, te orientar, te criar de alguma maneira, falar, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Agora ficar dirigindo como ele queria que eu fosse, eu vou destruir o material dele. Eu vou destruir, eu vou lapidar até que o risco, a vulnerabilidade, a verdade, tudo aquilo que estava como corpo pulsional, né? A Ferral ela vai falar isso, né? 50% é um corpo pulsional, é um corpo que está o tempo todo no risco de cair, de errar. Isso para mim que faz um artista foda, é quando eu vejo, por exemplo, uma atriz em cena, ela vai errar a qualquer momento. Ela vai errar. E 50% que é técnica, que ela sabe o que está fazendo ali. Que é uma presença, um aterramento, que não é só isso e não é só aquilo. Tem uns 50%, 50% que você fica... É uma tensão, uma corda tensionada. Que é o que a Fernanda Montenegro faz. Vamos falar da Fernanda Montenegro, porque ela tá agora todo mundo falando dela. Da Fernanda Torres, desculpa. Ela faz isso naquele filme. Ela não dá a coisa toda ali, né? Ela fica o tempo todo com essa corda tensionada. Você não sabe o que está acontecendo. Parece que ela vai errar a qualquer momento, assim, né? Tem uma... Enfim, poderia falar de muitas outras, né? Atrizes. Mas... Porque daí a gente entra num aspecto muito... O que é arte? Como se cria? Você falou alguma coisa desses corpos que dançam, né? Do lá não. E que é indizível, que a gente não consegue nomear, né? Por que começam a dançar? Por que as mulheres são chamadas de histéricas quando elas começam a gritar? O que está oprimindo esses corpos? Com certeza tem alguma coisa a ver com a opressão, né? Acho que essa relação está meio... Acho que é isso que eu quis trazer um pouco, né? Opressão, obediência, desobediência, corpos que se movem na rua, são corpos que estão desobedecendo e, portanto, indo contra a opressão vigente. Acho que é um pouco essa relação que eu quis trazer. Que acho que Paula também trouxe, mas assim, é uma maneira de tentar localizar a coisa, porque... Não sei, você também acha que é esse o caminho, assim, também tem a ver com opressão? Acho que sim, né? Ontem eu escutei 2 podcasts, né, sobre histeria coletiva e todos eles falam a mesma coisa nesse sentido de que a cidade estava passando por algo muito sério, seja pragas e não sei o que, e todos esses, e depois que passava vinha essa histeria coletiva, aí eles dão vários acontecimentos, tanto de dança, quanto essa coisa de riso, aí eles falam das freiras, enfim, eles vão dando isso, e nesse contexto todos eles se ligam por essa, eu não digo opressão, mas pode ser um acontecimento assim ruim naquele lugar, assim, né? E aí eu acho que faz essa ligação com a desobediência, só que aí o que eles falam é isso, como algumas, essa de 1500, né? Como não tem nada muito concreto, aí eles ficam lá discutindo se aquilo, se realmente era uma dança, né? Se não era uma outra coisa, se não era uma movimentação de vômito, talvez, e aí todo mundo foi entrando nisso, e aí eles ficam ligando isso a coisas atuais, como, aí eles citam o negócio antes da pandemia do papel higiênico, que aí as pessoas começaram a comprar papel higiênico sem saber por que eu estou comprando aquele papel higiênico, e aí do nada o papel higiênico ele foi um assunto que todo mundo estava indo para comprar o papel higiênico, e aí, por que o papel higiênico, né? E aí, é isso, você foi por uma coisa meio assim, e aí eles ficam, aí eles ficam definindo ali aquela linha assim entre uma histeria coletiva e um pânico coletivo, né? Que aí é quando você... no desespero da coisa, você não entendeu o que está acontecendo, mas você vai na levada, né? E aí eles ficam discutindo isso. Só que aí eu acho que a desobediência, ela vem por essa opressão, assim. Eu acho que, tipo assim, se eu estou muito sentindo oprimido, a minha única saída é desobedecer aquele lugar para criar um novo, assim. Então eu fico pensando nisso, né? Nessa relação. Mas eu também achei interessante essa coisa. Eles são quase duas coisas opostas. Não, mas é outra que vai com exato. Não, exato. com as outras.
Mas aí é isso que eles falam, é isso que ele fala, né? De tipo assim, que aí eles ficam fazendo essa comparação mesmo. Nessa coisa também, até na relação da nossa psique, assim, porque, por exemplo, se todo mundo tá falando que é pra comprar papel higiênico e eu não sei porquê e eu vou, tipo assim, tem alguma coisa na minha cabeça que me faz ir com aquele povo comprar papel higiênico. Também. Quantas Né? pessoas vão comprar cloroquina? Mas aí é isso que eles vão explicando no tempo que não tem nada muito concreto sobre aquilo da dança, né? Tipo assim, porque, né, todo mundo foi naquele... eles vão comparando essa relação porque não tem nada concreto. Mas eu acho que tem uma coisa que é concreta abstrata, que é o corpo. Aí eles estão voltados no corpo, que eu acho que é o corpo, porque isso que você está fazendo é maravilhoso, essa imagem do papel higiênico é maravilhosa, né, aliás, assim, já veio várias imagens cênicas com esses rolos de papel higiênico, mas se uma dança, aquela sociedade toda está oprimida, o corpo está assim, duro, dentro de casa, oprimido, né? Ver um corpo dançante vibrando, se relacionando com o meio urbano, o espaço, tá ali, que vontade, que desejo, que vontade de estar ali também. Tem a ver com uma necessidade de sair do confinamento, de sair do... Gente, o que é a roda de samba, por exemplo? Eu vou dar o exemplo da roda de samba porque é uma coisa que eu frequento muito, assim. A roda de samba é isso, a galera tá lá, o cara começa na caixinha de fósforo, daqui a pouco chega um, chega outro, vai chegando outro, vai chegando outro, vai chegando outro, daqui a pouco tem uma multidão tomada no bexiga, aqui. Tem gente que tá, tipo, a roda tá aqui, tá a quilômetros de distância, mas tá ali, a reverberação do tambor tá ali. E porque tem gente ali também, então também quero estar junto de gente. De alguma maneira, a roda de samba, me veio isso agora, né? Protege. Tem uma proteção política ali. Claro que também a polícia pode chegar e jogar gás de pimenta na nossa cara, mas assim, tem uma proteção política ali, tem um coletivo. Essa ideia de coletivo que também é a única, eu acho que é o que a gente precisa pensar 24 horas por dia, porque 2026 está aí, ó. É a partir de agora que a gente pensa esse coletivo, porque em 2026 a gente deixar para pensar durante as eleições de 2026, fudeu, né? Mas assim, o que tem de coletivo e por que o coletivo nos protege, né? Que coletivo é esse? Mas eu acho que é muito claro, é o corpo vibrando, o corpo em movimento, diante de corpos paralisados, confinados, oprimidos, que vê outro, olha, eu posso ir ali, ou eu vou também. Mas tem uma onda, por exemplo, de mulheres que se manifestam, né? Como é que fala? Nossa, me fugiu a palavra exata que eu queria dizer. Revelando os homens abusadores, não é revelando, não é isso que está acontecendo. Denunciando esses maridos, esses homens, o que vem junto? Um bando de mulher. Porque acho que tem a ver com sair da opressão, tem a ver com corpos que percebem, olha, alguém vibrou ali, tem alguém dançando ali, né? A gente relacionar esse corpo que denuncia a um corpo que dança. Sair do enclausuramento, sair da opressão, de alguma maneira eu estou podendo falar a verdade, vem uma manada de verdade junto. Isso é revolucionário e é coletivo. Não sou eu lá falando sozinha que vou fazer a revolução, né? Não é, a revolução é coletiva. Pensando agora, né, com isso que você traz e tal. Eu acho que é o corpo, esse corpo querendo ganhar um espaço. Também. Então, falar uma verdade que ainda inexiste, sabe? Para mim, a angústia, quando você fala, é algo que é desconhecido. Então, não tem como descrever isso. Então, esse corpo oprimido e tal, ele começa a se movimentar em busca de ganhar espaço mesmo. De uma outra possibilidade de ser. Porque a gente é o que a gente no presente fala tudo o que a gente já fez no passado. A gente se condiciona a ter a mesma rotina, tal, criar um eu do futuro que já existiu. É uma oportunidade de ganhar espaço mesmo. Aí o outro vê e fala, opa, peraí, é isso, eu também posso, e aí vai virando uma coisa. Né? Essa busca do desconhecido, de uma outra possibilidade de ser, assim, naquele espaço, tempo, de dizer mesmo, de ganhar espaço para mim. Sim. E
se a gente volta para a parresia, a gente está se relacionando aqui, né? Eu estou falando a minha verdade, você a sua, você pode me matar, eu posso te matar, a violência ela está colocada, o risco está colocado, mas o que está colocado também, e aí que é muito bonito, é uma transformação profunda de quem eu sou a partir do encontro com o outro. E não é uma transformaçãozinha livro de autoajuda que ele está falando aqui, é um bagulho louco, é tipo... É profunda essa transformação, ela é quase um deixar de ser eu, é quase uma desidentificação de mim, assim, porque eu estou escutando a tua verdade, porque não tem essa lógica da verdade absoluta, então é muito mais fácil eu acessar a verdade do outro, então eu me transformo profundamente. As minhas subjetividades, elas são descristalizadas, né? Os espaços que eu ocupo também, eu olho para o outro. Até tem um momento aqui que eu falo, qualquer relação com o amor não é mera coincidência, isso que eu estou descrevendo agora. Não esse amor idiota, babaca que venderam pra gente, mas o amor, e aí vale Bell Hooks, né? Sobre o amor, ela vai falar disso, que é uma prática. A parresia tem tudo a ver com isso. Eu escutar o que o outro tem para me dizer, receber a verdade do outro. Cara, isso é amor. A gente faz isso, não costumamos fazer. A gente encontra uma pessoa, a gente já começa a... Nossa, olha o vestido que ela está usando. Nossa, o que ela está falando? Ah, legal. Ela nem escuta, já julga, já não tem relação nenhuma de alteridade, não tem nada nesse mundo que a gente vive. É muito difícil a gente acessar esse lugar do amor enquanto prática, que é o que a Bell Hooks vai falar, né? Me veio agora, assim, então, né, pensar esses corpos que dançam também, que relação tem, né? De alteridade, de amor, de verdade, de desejo, de rito, né? Para um outro lugar, assim, levar para outro lugar. Tem um negócio aqui que... Vocês conhecem a Leda Maria Martins? Fala. Eu fico pensando agora, né? Tipo, uma reflexão sempre pela reflexão. Eu fico pensando que talvez essas manifestações aconteçam no corpo, porque ele é a única coisa que não dá para ser controlada, apesar das tentativas, das inúmeras tentativas, né? Porque é isso, você ia falar da Leda, mas o corpo que tá ali, a palavra, é nele que tá a memória, sabe? Tipo, é nessa relação, o corpo, tudo tá inscrito no corpo, né? Então, tipo, quando nada está, o corpo ainda tá ali, né? O corpo é a angústia, o corpo é a casa da angústia. Se o Lacan vai dizer que a angústia é o único, né, sentimento que não pode mentir, porque é o corpo que está ali, é o corpo que está angustiado, né? E é lindo isso que você fala, né, dessa temporalidade. Eu ia dizer isso da Leda Maria Martins, eu não sei se vocês conhecem, né, a performance Espiralar do Tempo. Eu não sou uma especialista em Leda Maria Martins, mas eu li algumas coisas, fiz uma disciplina também ano passado lá, que o professor trouxe, né, a Leda. Pensar um tempo, ela pensa esse tempo que não é cronológico e linear, não é uma linha assim, com antes de Cristo, depois de Cristo, né, esse tempo cronológico que nos ensinaram. Ela vai pensar um tempo que subverte o tempo cronológico. E essa ideia de subversão tem tudo a ver com o tempo de um corpo que dança no meio da rua. Não é o tempo cronológico, bonitinho, que eu estou aqui agora, que é o presente, ontem foi o passado e amanhã é o futuro. Não, é tudo junto. Passado, presente e futuro coabitam e coexistem. É como se fosse uma espiral, pensa numa espiral, performance espiralar, né? Pensa na espiral. Passado, presente e futuro, eu consigo ver o passado, eu consigo olhar para o futuro, eu estou aqui, é espiral com buraco dentro, eu consigo ver tudo. E eu sou passado, presente e futuro. A minha ancestralidade, isso aí tem tudo a ver, né, com negritude, tem tudo a ver com umbanda, com candomblé, enfim, né, com terreiro, com ritual, com pombagira. A minha ancestralidade, ela tá aqui. A minha avó está aqui do meu lado. A minha bisavó está aqui, conversando com vocês. As mulheres da minha família estão aqui. Eu não estou falando isso aqui, não é a Letícia em 2025. Né? No terreiro, quando baixa, quando a entidade chega, o que é que está baixando ali? É teu avô. É tua avó. E até o movimento da história espiralar, né? Porque, tipo, sei lá, nas ciências humanas, a gente consegue muito analisar os momentos históricos e prever o futuro, dado
dado que aconteceu no passado, né? Porque a história sempre está nesse mesmo movimento de repetição, e aí ora ela é mais progressista, ora ela está mais nesse lugar desses pensamentos mais, não é retrógrado, não estou achando a palavra, mas nesse lugar mais da repressão, Conservador, tradicional, a tradição, né? E eu ia falar exatamente disso, né? Eu queria ler essa parte aqui. Isso é muito interessante, né, Van? Agora pensando até cenicamente, né? Vou pra cena, tudo eu vou pra cena também. Mas o movimento do giro, da gira, da espiral. Não sei como é que esses corpos dançavam lá, mas corpos que dançam hoje, né? Os rituais de Umbanda, sempre circular, né? O pé no chão e a circularidade, a espiral do tempo, tudo isso tem a ver com uma não cronologia, ou seja, uma subversão do tempo cronológico, portanto capital, do capitalismo, né? e da opressão, né? E tem uma coisa também, assim, da memória, né, de como funciona essa memória, que a cada vez que eu relembro alguma coisa que aconteceu, eu ressignifico aquele fato, né? Eu revisito e eu modifico ele de alguma maneira. Eu acho que tem a ver com essa coisa desse tempo espiralar, que é presente, passado, futuro, tudo ao mesmo tempo. Então eu vou agindo no passado, que ao mesmo tempo age no meu futuro, que ao mesmo tempo ressignifica o meu presente. Então essa dança, realmente, assim, né, do tempo, que é como a gente... E que também tem a ver com a verdade, né? Porque essa memória que, na verdade, a verdade também se escapa, né? Na verdade, a verdade também escapa. A memória é inventada. Exato. A memória é inventada. Tem uma frase do Manuel de Barros, que é um dos meus poetas preferidos, né, que ele vai dizer: tudo que não invento é falso. Ou seja, o que ele está dizendo, tudo que ele inventa é verdadeiro. A invenção é a verdade. Tudo que ele não inventa é falso. Tem uma outra frase do Lacan: a verdade só pode ser dita nas malhas da ficção. Então, o que é a verdade, o que é a mentira, o que é, né? Mas aí uma provocação: existe a verdade, então? Que verdade é essa? A verdade existe, né? E aí, deixa eu só ler, nesse sentido, eu evoco aqui o pensamento de Leda Maria Martins, que, a meu ver, dialoga com o pensamento da psicanalista Vera Iaconelli, enfim, que eu já falei lá, propondo um corpo que se movimenta em tempo espiralar. Nas palavras da Leda, um tempo que não elide as cronologias, mas que as subverte. Aqui, a noção de tempo é desobediente às normas de um tempo cronológico e, portanto, contrário ao sistema opressor. Assim como é a performance, o rito, a dança, a ancestralidade. Não há separação entre o que é estético e o que é político. É a mesma coisa, né? Estética, é o que eu estou querendo falar um pouco, eu não estou conseguindo, talvez, sobre essas epidemias de Estrasburgo, por exemplo. A gente está olhando com o olhar estético, ou dando nome, ou tentando fazer moldura, mas o que acontece ali talvez seja a ancestralidade pura daqueles seres, o rito de sei lá o quê, né? Não tem nome algumas coisas, eu acho, não sei. Por isso a imagem da espiral que passado, presente e futuro coexistem. Agora é Leda falando, tá? Agora. Eu não entendo tudo que está sendo dito aqui. Tanto pode ser concebida como um princípio filosófico do pensamento civilizador africano, quanto pode ser vislumbrada como um canal, um meio, pelo qual se esparge por todos os cosmos a força vital, dínamo e repositório da energia movente, a cinesia originária e sagrada, constantemente em processo de expansão e catalisação. Para muitos pensadores, entre eles Thompson e Kukiao, a ideia de uma força vital institui a Sofia Banto e, como reitera a Guess em África, diversos níveis de existência e diferentes seres encontram-se unidos pela energia vital. Esses seres são o Ser Supremo e os seres sobrenaturais, os ancestrais, o universo material, que inclui homens vivos, vegetais, os minerais e os animais, e o universo mágico. Aí sou eu falando agora. No ato artístico que investigaremos aqui, o ato artístico que investigaremos aqui se dá através do estranhamento do mundo, da realidade das coisas, abrindo espaços para o mágico, a fantasia, o inconsciente. Na arte e nos sonhos, ali onde tudo é possível, onde não há condenação moral, justamente porque o simbólico e o inconsciente
inconsciente estão operando, materializar imagens abstratas, oriundas desses espaços, é lidar a partir da desobediência e da transgressão. Um ato que nega a verdade dogmática e abre caminhos para a reinvenção subjetiva de si, para a reinvenção subjetiva de um mundo. A Leda parece que traz, quando ela traz vegetais, homens vivos, ancestralidade, natureza, minerais, animais, universo mágico, ela está falando de um tempo que não é cronológico. Ela está falando de, inclusive, coisas que escapam à linguagem, me parece. Assim como quando a gente sonha ou quando a gente faz arte. Quando a gente sonha, eu posso sonhar qualquer coisa. Eu posso sonhar que eu matei um monte de homem. Eu posso sonhar que eu transei com um monte de homem. Eu posso sonhar que eu, sei lá, fiz tudo que aquilo na vida real é dita como pecado. No sonho eu posso sonhar que eu fizer e eu não vou ser condenada. Eu também posso fazer um livro, até trouxe meu livro, gente, acabei de lançar. O Cabra que Lambe Sal. É um livro, o meu segundo livro, e é um livro que eu vou dar spoiler, tudo bem, porque faz parte desse momento. Começa com estupro, o marido estuprando a própria mulher, ela decide fugir do apartamento, porque ela não aguenta mais aquele casamento de 20 anos, com quem eles têm uma filha. Ela foge desse apartamento, quando ela abre a porta para fugir do apartamento, tem uma montanha invadindo o apartamento dela. Ela resolve escalar essa montanha para fugir. Enquanto ela escala, ela se metamorfoseia numa cabra, meio diabólica, chifruda, com olhos vermelhos e tal. Acontece um monte de coisa nessa escalada. Ela lambe o sal que ela tanto quer lamber, que escorre pelo cume da montanha. Ela cai no abismo, cai no apartamento dela de volta, mata o marido. Ela termina matando o marido, lambendo o pinto do marido, lambendo o corpo desse marido. Ela é meio mulher, meio cabra, ela lambe, esfola a pele e o marido é morto. Os vizinhos chegam, porque começam a escutar gritos, coisas e tal, o que está acontecendo, invadem o apartamento, um coro de homens, levanta as mãos, o cara tira uma espingarda para matar ela fala, ela grita, eu não tenho mãos, eu tenho patas, e se joga da janela do 34º andar. E eu não sei se ela morre, se não morre, ela voa, ela cai para voar, né? Eu trouxe porque se relaciona um pouco, né, com esse corpo dentro de casa, o casamento, o estupro. Foi assim que o Brasil, inclusive, se formou, né, a partir através do estupro, esses corpos colonizados, esses corpos violentados, esses corpos cristianizados e dizendo o que é certo e o que é errado, a verdade de um povo originário que foda-se a tua verdade, a tua relação com a natureza, com o mágico, com os vegetais, tudo isso foda-se. E aí o cristianismo vem, os brancos vêm, o europeu vem, essa mulher também resolve fugir, ou seja, escalar a natureza, escalar a montanha, se relacionar com a natureza de volta, vira bicho, que de alguma maneira é a única maneira que ela consegue entender, voltar para uma certa ancestralidade, para um animal, um animalesco, um corpo estranho que não é humano. É a única maneira que ela consegue escapar e talvez acessar a própria verdade, que naquele momento é a raiva, a indignação, a revolta e a vingança. Ela cai no abismo, volta e mata o seu opressor, né? Ela age em verdade, ela age em parresia, matando simbolicamente o marido, que representa o casamento, que representa o estupro, que representa todo o confinamento e o sistema patriarcal e capitalista, né? Não à toa, gente, as bruxas que se relacionavam com ervas, com a natureza, as mulheres que tinham relação e têm ainda, né? Eu odeio essa coisa de sagrado feminino, tá? Tenho vontade de morrer quando começo a falar de sagrado feminino, assim, eu saio, é verdade, eu odeio. Ao mesmo tempo que eu não posso deixar de dizer que mulheres cis que menstruam, eu não quero dar a mão para um monte de mulher menstruando e fazer o ritual em volta da árvore. Não é isso que eu quero, mas eu não posso deixar de reconhecer que um corpo cis com útero que menstrua, que reproduz nessa sociedade, ele tem uma especificidade, ele tem as violências que a sociedade vai impor sobre esse corpo. Não tem como dizer que não, né? Assim, não entregar absorvente para as detentas, o que significa isso? São mulheres sangrando dentro de um presídio e completamente, né? Que violência é essa?
Agora, e voltando aqui, né, porque tá aqui no Caliban e a Bruxa, tá aqui no Maleus Maleficarium também, essas mulheres lá da Idade Média se relacionando com as ervas, fazendo chás, curandeiras, que ameaçam a medicina ocidental, e a medicina ocidental é representada por um homem branco europeu. Então, que tem a ver com Umbanda, são mulheres que estão ali próximas aos ciclos da menstruação, que tem a ver com a lua, sim. Eu não estou falando para a gente uivar para a lua, não é isso. Mas estou falando para a gente entender também que corpos são esses, né? Tudo bem? Talvez essas mulheres histéricas são essas mulheres violentadas, talvez não, com certeza, violentadas, né? E que não estão sendo, que estão sendo oprimidas, né? Enfim, tudo bem? É isso, né? Sempre um lugar, né? Às vezes eu jogo umas coisas no Instagram e vem as feministas radicais falar mal porque eu tô falando a mesma coisa. Aí eu jogo outra coisa no Instagram, aí vem as pessoas trans falar mal porque eu tô falando. Eu não tô. Pra mim a luta ela tá aqui, ó. Tá aqui, paralela, vamos junto. Percebendo as especificidades de cada corpo. Mas a gente tem que caminhar junto, caralho. Porque senão a esquerda se dissipando, né? Enfim. Acho que é isso, né? Falei. Acho que agora a gente pode conversar, assim. Fez algum sentido? Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria comentar que achei muito interessante a conversa com você, porque tipo, a Paula trouxe mais um lance histórico, né, da coisa. E você me fez pensar mais no lance da atualidade, né? Tipo, o que acontece agora. Aí tipo, depois a gente conversou ontem e comecei a pensar, tipo, que outras epidemias, né, assim, tipo, dançantes podem estar acontecendo agora. E me veio muito na mente o lance do TikTok, assim, porque... É a própria dancinha. Tipo, todo mundo reproduzindo, e tipo, meu namorado, tipo, tava dando aula em CCA, né, tipo, tava dando aula de dança lá, e as crianças pediam aulas de TikTok, tipo, elas queriam dança de TikTok, não queriam outra coisa. Aí eu comecei a pensar, tipo, nossa, que louco isso, porque, tipo, agora é o que tá, né, tipo, acontecendo, tipo, as pessoas estão procurando aulas de TikTok. E se criou mesmo. Eu vi em algum lugar, assim, alguém tava dando aula com curso de dança de TikTok. Sim, aí eu comecei a pensar também, tipo, que outras psiques, né, aconteceram, tipo assim, recente, né? Eu lembrei também das pulseirinhas do sexo, tipo, que tinha na escola, não sei se vocês lembram. Que, tipo, começou com uma pessoa, aí do nada, tipo, a escola inteira usando, tipo, aí do nada eu, meu braço cheio de pulseira, não sabia o porquê. Mas eram umas pulseiras coloridas, assim, que no começo a gente não sabia que eram pulseiras do sexo, né? Mas falavam que quando você estourava a pulseira, tipo, cada cor tinha um significado, a pessoa tinha que fazer alguma coisa, tipo, relacionada a isso. E, tipo, a escola inteira, tipo, usando essas pulseiras, tipo, sem saber, tipo, um surto, assim. Enfim, aí foi basicamente isso. Eu comecei a pensar, tipo, nas epidemias, né, que aconteceram, tipo, atualmente, assim. É que eu acho que começa por um motivo X que alguém inventou, mesmo a epidemia da dança, eu fico pensando o quanto as coisas vão crescendo, porque, e relacionando com o papel higiênico, porque a gente tem muito medo de não pertencer. A gente está todo tempo querendo fugir, mas ao mesmo tempo, se a gente se vê fugido sozinho, a gente se perde. E aí a gente quer sair daqui, mas a gente quer pertencer a um outro lugar. Então, é muito doido. Então, às vezes, a pessoa começou a dançar, as primeiras, sei lá porque dançaram, mas também, se chega alguém e fala, cara, eu tô parado, tá todo mundo dançando, eu não tô pertencendo aqui, vou entrar. As pessoas que não sabem do que entrarem. Principalmente no momento de desespero. Eu vou comprar papel higiênico, eu não sei por que eu tô, mas todo mundo tá comprando. Se eu não comprar, sei lá o que vai acontecer comigo, vai acontecer. Se eu pertencer a este grupo que está comprando. Se eu não dançar dançando TikTok, eu vou ficar pra trás. Então, é esse lugar de pertencer. De manutenção da sobrevivência. E aí, essa loucura, a gente quer sair, mas a gente não sai. A gente quer achar um outro lugar para se pertencer. Do pânico coletivo, que é diferente. Eu queria falar. Que aí é diferente dessa relação do pânico coletivo. Quase fazer assim, que foi isso, era isso, a briga do podcast que eu ouvi ontem, que era sobre isso. Aí eles ainda comentam sobre as bruxas de Salem, que todo mundo estava acreditando que aquelas mulheres eram bruxas e eles queimaram elas.
Então, tipo assim, eles, no podcast, ele não fica falando o que é e o que não é. Ele fica comparando situações, tipo, fala das freiras, aí fala do piso, ele vai fazendo comparações de o que é histeria e o que é um pânico coletivo, assim. E aí, eles não falam, aí você não chega numa conclusão no final. Não chega, você fica tipo, ali, pensando só. Eu queria... Porque aí a gente vai caindo nessa coisa disso aí, do TikTok, por exemplo, eu acho horroroso. Acho tudo que faz horroroso, assim. Não é uma coisa que eu vou entrar porque todo mundo tá fazendo. A pulseirinha, acho horrorosa também. Não ia entrar, entendeu? Então tem coisas que é diferente, não sei dizer, que é diferente do pensamento, assim, sabe? Tipo, por exemplo, os adolescentes hoje em dia, eles têm aquilo. Mas é uma coisa adolescente. Na nossa adolescência a gente também fazia coisas que eu acho que os adolescentes faziam, entendeu? Agora, essa coisa do que ela falou aqui, que a Letícia falou, que aí eu só vou entrar que é como a gente fala da dança, parece que é uma coisa legal e tarará, mas eu acho que a Paula montou no dia que ela falou, parecia que era uma coisa ruim, não ruim assim, mas tipo assim, as pessoas não queriam, parecia que sabe quando você entra numa coisa e aí você quer sair de lá e parece que você não sai. Eu, por exemplo, ia odiar dançar mal de Deus. Eu ia já, né? A gente já ensaia 5 horas. Fosse 8 horas ensaiando, aí você ia falar, putz, é demais. Aí pensa um mês. Eu já ia olhar aquilo como uma maldição mesmo, assim, de ficar pensando. Então, é porque a gente traz esse nome, a gente entra com essa coisa de dança numa coisa mais artística, mas ela era nesse nome, né? Mas eu acho que ela tá falando que era como se as pessoas, elas... não sei, não era uma coisa tão... Não, parecia que aquelas pessoas não estavam dançando com prazer. Também quando eu trago samba, por exemplo, eu frequento um samba lá no Bexiga, só um adendo disso, que começa de sexta-feira, hoje inclusive, hein? É que hoje eu tô com as crianças, eu não posso. Mas, por exemplo, começa às 10 da noite, termina às 6 da manhã. E cada hora que passa o negócio tá maior, tá ocupando toda a rua. Se não terminasse às 6 da manhã, ia continuar 24 horas, 48 horas, os corpos eles vão ficando, porque tem uma noção de coletivo e de rito ali, de percussão, de tambor, que não tem como a gente também não falar disso. O tambor, ele vai chamar a ancestralidade, tudo vai acontecer mesmo, a bebida também, né, tem muita coisa ali. Se mantiver de uma semana, a galera ia ficar dançando uma semana ali, não tem dúvida. Carnaval. Carnaval. O carnaval. Eu ia fazer uma relação, acabei deixando passar. Mas essa relação com o carnaval mesmo, né? Para alguns, para a elite paulistana, para a nobreza paulistana, o carnaval só atrapalha o trânsito, fica um fedor na rua, esses bandos de não sei o quê, que sabe que eu escuto muito, né? Também, assim, isso. E o outro lado é o lugar da transgressão, da subversão, desses corpos que ocupam as ruas, que estão sambando, que estão dançando, que estão fazendo xixi na rua. Inclusive as mulheres, né? Tem uma coisa assim eu fiz muito xixi na rua. Hoje em dia eu não vou mais tanto porque as crianças não têm muito tempo, mas quando eu frequentava bloquinho antes de engravidar, eu lembro de fazer xixi na rua e falava, nossa, eu posso fazer xixi na rua. Não posso, mas posso durante o carnaval. É quase uma transgressão também, um corpo que agacha e tá tudo bem. Né? Fala. Não, até mesmo as raves, né? Tipo, as raves. As pessoas ficam semanas, assim, tipo, viradas, dançando sem parar, com música eletrônica, assim. Mas aí é drogas. As drogas é até algo que eles falavam sobre a história. Tipo assim, colocaram como se fosse uma possibilidade de eles passarem muito tempo. E aí alguém caiu com essa coisa. Mas eu não acho que é só droga, eu acho que também é muito mais sensorial, assim. É um movimento. Porque, tipo, eu passei um ano novo na rave, né? Tipo, eu sempre odiei rave, assim. Não foi recente, faz um tempo. E, tipo, eu não usei droga nenhuma, mas eu não sabia porquê. Eu tava lá dançando aquele povo, tipo, sem parar, tipo, com a música ficando na minha cabeça lá. Eu fiquei, tipo, gente, eu acho que é um lance muito sensorial também, assim, tipo, da música, enfim. É isso que eu falo, às vezes a pessoa tava lá não querendo, ela nem sabe que ela entrou, a gente faz coisas que a gente não queria porque a gente quer pertencer, a gente faz botox, você queria ficar pagando por botox? Não, mas a gente, quando você vê, você fala, eu queria. Você fala, eu queria, a gente é obrigado a querer coisas, e a gente não sabe, cara. Eu queria só falar algumas coisas, porque eu acho que o que o Diego falou, e aí são pensamentos soltos, eu não parei para analisar, só estou jogando. Que eu acho que tem uma questão, quando você
fala desses corpos desobedientes, aí eu viajando aqui, me parece que é algo mais consciente, que é algo mais político, mais pensado e mais assim, estou indo conscientemente contra alguma coisa ou a favor, independente. E aí você se coloca nesse lugar de ir em busca dele. De fazer. E esse outro lugar que eu acho que tem a ver com essa história desses histerias coletivas, e aí eu não estou falando, talvez um pouco atualmente também, mas tem a ver com uma coisa mais sugestiva, mais inconsciente de que assim, desse lugar o grupo está, vou me colocar ali, vou por algum motivo. E aí dá essa sensação de duas coisas, assim, uma coisa que não é consciente, que é mais sugestiva, e uma outra coisa que você se prepara e você sabe por que você está fazendo. Porque eu acho que é isso, esse lugar, a pessoa que ficou dançando lá um mês, ela sabia porque ela estava fazendo aquilo? Ou ela só foi porque foi sugestionada a estar lá por algum motivo e afins? Né? Você dançou na rave lá o dia todo porque você queria realmente ou porque o contexto te dava aquele lugar para você estar ali? Não sei. Aí isso que você falou, vou tentar reproduzir essa. Você dançou aquilo porque você queria realmente. Opa, isso tem a ver com parresia, com verdade, com o próprio desejo. Eu queria falar sobre Foucault também aí. Eu te cortei, desculpa. Não, pode ser. E depois, qual foi a continuidade da tua frase? Ou você foi sugestionado pelo contexto do ambiente. Eu permaneço casada com um casamento violento, abusivo, horroroso, porque eu quero isso pra mim, eu desejo isso, né? Ou porque o contexto me foi incrustado e que eu não posso me divorciar. Eu tô dando esse exemplo porque, e aqui no meu livro tem uma página que eu pergunto, porque ela quer subir pra lamber o sal, Tem um momento que eu pergunto assim, se alguém um dia souber a diferença entre o que é desejo e o que é necessidade, me ajuda a enxergar? Porque eu não sei o que é a diferença entre desejo e necessidade, até hoje. E será que um dia a gente vai saber vivendo nesse sistema? Não, eu só queria, só para não perder o paralelo com o Foucault dessa questão da verdade, aí eu questionamento também, não estou refletindo aqui criticamente sobre. Mas, por exemplo, qual o parâmetro disso, né? Você ser aquele sujeito original, né? Ser você dentro de um contexto de que existem as hierarquias e não necessariamente aquela pessoa que você vai ser original, enquanto o seu pensamento de verdade vai conseguir ouvir sem você ter nenhuma represália sobre aquilo. Então, quanto você pode ser essa pessoa, né? A gente fala disso hoje, essa pessoa você por você, sem ser reprimida por um contexto e aí, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser a sociedade, para você fazer isso. Então, acho que as pessoas cada vez menos estão sendo elas e cada vez mais sendo sugestionadas ao todo, porque tem um contexto que não deixa você ser você. Exatamente. Então, assim, casamento, a pessoa que ouve, não necessariamente ela está ouvindo. Não, é isso. Não é sobre ser você. Acho que é isso também. Porque isso é autoajuda. Não é isso. É sobre acessar uma verdade singular. E que eu não acho que eu não sei se é possível. Agora, quando a gente vê Donald Trump e a monja lá, não é monja, a bispa, aquilo ali é um exemplo perfeito de uma hierarquia muito bem colocada, né? E interessante que a igreja e a política no seu extremo de fascismo e de genocídio, de tudo, ela colocando a verdade ali na cara dura do cara. O cara pode matar ela, o cara pode mandar executar aquela mulher. Isso é coragem. Ali é a coragem da verdade. É a coragem da verdade. É uma atitude. Pessoal, né? Quando eu estou trazendo libertária, exatamente. E quando eu estou trazendo a ideia de verdade, é para além do o que sou eu, quem eu sou, é um lugar risco, vulnerabilidade, ação no mundo que tem a ver com uma desobediência que vai contra o sistema opressor. Tá muito claro isso aqui para mim. Não é vamos falar sobre a verdade, é uma ação no mundo. Agora, responder quem eu sou, que a mínima ideia quem eu sou, porque eu sou uma quando eu estou entre quatro paredes, transando, eu sou outra cuidando dos meus filhos, ao mesmo tempo existe um desejo latente que eu consigo reconhecer de mulher, que não foi diminuído depois de que eu me tornei mãe, ele continua ali, mas porra, como é que eu vou ficar 7 horas numa roda de samba com 2 crianças? Tem uma sociedade que não me deixa desejar. Isso tudo que você falou, a mesma coisa que eu dei. O escravizado pode dizer a verdade pro seu algoz? Não, porque ele vai ser morto se ele disser.
Então quais são os limites? O que isso tem a ver com esses corpos também que decidem ir para o meio da rua e dançar? Eles podem dançar? Eles não podem? O que eles estão fazendo? Eles estão subvertendo e transgredindo o quê? E por isso a pergunta que eu faço, qual a diferença entre necessidade e desejo? Porque é muito difícil de reconhecer no nosso mundo. Eu desejo ser mãe ou eu necessito ser mãe para dar uma resposta ao patriarcado? Aí, eu perguntei para a Maria Conelli, quando que a verdade do sujeito aparece? Foi uma das perguntas. É possível a gente dizer quando que aparece a verdade do sujeito? Por exemplo, numa sessão de análise, se aparece ou não aparece, ela vai responder. Gente, ela responde não como verdade absoluta, mas a gente estava ali conversando, tentando tatear. A verdade do sujeito, ela aparece nas frestas daquilo que ele não quer falar sobre si. Olha que interessante. A verdade não está quando eu quero falar que eu sou feminista. A verdade está mais para a psicanálise quando eu estou, sei lá, transando e apanhando do cara que eu gosto de apanhar quando eu estou transando. Mas eu não estou na Avenida Paulista com a cara pintada lutando por mulher apanhar. Eu estou lutando por mulher contra a violência da mulher. Olha que porra que a gente está se metendo quando a gente está falando de desejo, de subjetividade, de tudo isso. Então, aparece no lapso, no sintoma, nos atos falhos, naquilo que escapa do recalcado. É essa a verdade que interessa a psicanálise e que vai na contramão da verdade suposta da ciência, por exemplo, que é aquela que acha que é a verdade onde não há contradição, onde não há erro, onde há identidade. E da moralidade, né? Moralidade, exatamente. Daquilo que se repete sempre da mesma forma. Da tradição, conservadorismo, é isso, né? E ela está dizendo que a verdade, ela tem erro, ela tem contradição, ela é cheia de buraco, ela é esburacada. A verdade do sujeito vai apontando para um lugar de nós que não é idêntico a si mesmo, um lugar de absoluta diferença, e é a partir do qual a gente emerge. Então é um lugar extremamente disruptivo. Essa palavra tem a ver com isso que vocês estão pesquisando, com esses corpos. É disruptivo, esses corpos são completamente disruptivos. A psicanálise vai na contramão porque ela vai ali nessa fresta. Porque o sujeito, ele diz, olha, a minha verdade é o seguinte, eu quero me casar com fulano de tal, tarararararará. E de repente ele começa a falar onde se revela uma outra verdade de si, que ele quer desconhecer, que não sabe que sabe, porque é dolorosa. Justamente como você disse, ela é desobediente. É nesse lugar que aparece a verdade do sujeito. Essa que o incomoda a si mesmo, algo da ordem de uma estrangeiridade interna, de um estranhamento de si. Então, eu queria terminar com isso, não à toa, é a última coisa do meu capítulo sobre parresia, para a gente tirar a ideia de verdade dessa coisa romântica, que muito bem articulada, e que eu venho aqui com as minhas convicções, exponho todas as minhas verdades para você e tenho certeza de todas elas. Não! E na análise isso é muito evidente. Sabe quando a gente faz terapia, a gente está falando um negócio... eu estava falando mesmo? Isso interessa, esse buraco. Ou, então aí eu queria que meu pai, meu pai não, meu marido, esse ato falho interessa. Ou, então, eu não lembro exatamente como aconteceu, mas isso interessa. E não o discurso bonitinho, límpido, cristalizado, direto, reto, ordenado. É aquilo que escapa à linguagem que interessa. É aí que a Vera vai dizer, isso é para a psicanálise, e que eu acredito muito também na arte, nesse lugar, nesses lapsos, nesses buracos, aquilo que não necessariamente está muito bem construído, intelectualizado e muito bem formatado. Às vezes é justamente onde a coisa está vulnerável. É ali que eu vou olhar e falar, porra, tem verdade aí. Né? Porque existe verdade, existe parresia no Trump. Existe parresia no Bolsonaro. Senão a gente fica pensando que a verdade é só o que a gente pensa aqui como artistas de esquerda, intelectuais e tal. Não, a verdade ela pode... o que é a fake news? Um presidente ser eleito através da fake news. Tem aí um jogo também de verdades colocadas e de mentiras também colocadas e que dissolve, inclusive, a gente vai falar em pós-verdade, né? A gente vai dissolver o que é a verdade, né? Tudo bem isso? Então,
E aí que faz sentido pra gente também, né? Esses corpos que dançam, eles estão em verdade? O que é a verdade desses corpos? E aí eu poderia terminar perguntando para vocês, assim, se vocês quiserem responder ou não responder, só ficar como reflexão, que eu acho que aproxima um pouco dessa ideia de verdade, é o que você deseja muito, deseja, mas que ninguém pode saber. Porque se souber, você tá fudido, fudida. Talvez aí esteja a tua verdade. E talvez aí isso seja interessante como mote, né, Van? Como movimento, não sei, como subtexto, como elan, para que esse corpo dance. Eu desejo... Pode desligar, por favor? Não, tô brincando. Não, mas assim, tô brincando. Eu desejo matar, né? Aqui no caso do Cabra que Lifestyle, é ficção, hein? É ficção. Eu desejo matar o meu marido. Já que eu não posso matar aqui, eu mato no simbólico, porque se eu matar aqui vão ter consequências. Então eu reprimo. É o que ela fala, eu recalco isso. Mas eu queria, né? E aí eu faço uma brincadeira no livro, que a primeira página do livro não se engane, isso não é uma ficção. Só que é uma brincadeira, porque como que uma mulher se transforma numa cabra, uma mariné, é uma ficção. A dedicatória, né, para quem eu dedico, para todas aquelas que desejam inverter a gravidade, sobretudo para aquelas que ainda não se atentaram a essa perspectiva. Bom, uma cabra, uma mulher escalando montanha, o abismo, como que a gente inverte a gravidade? E como que a gente se atenta à possibilidade de inverter a gravidade? E aí, só para terminar, isso aqui é Mateus, como é que fala? Alguém entende da Bíblia? Mateus 25, 2.31, tracinho 46. Versículo 14. Tá. Separei o povo como um pastor aparta as ovelhas das cabras. Separei o povo como um pastor aparta as ovelhas das cabras. À minha direita... Não. E porei as ovelhas na minha direita e as cabras à minha esquerda. Voltarei para os que estiverem à minha esquerda, as cabras, e lhes direi: saiam daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. A cabra é um bicho desobediente. Ela escala a montanha, não sei se vocês já viram, absurdas, elas sobem penhascos, elas sobem galhos assim, inimagináveis. Você não consegue segurar, ela come tudo que vê, ela cai dura, se fingindo de morta, ela é engraçada, ela come plástico, ela é desobediente. E as ovelhas obedecem, elas seguem o pastor e o rebanho. Aqui é o diabo, elas precisam ser amaldiçoadas. Aqui não, aqui é o povo obedecendo. Esses corpos que dançavam em Estrasburgo, em todas essa pesquisa que vocês estão fazendo, elas estão mais próximas das cabras ou das ovelhas? Termino aqui. E terminei com a Bíblia. Falei de parresia e depois termino com a Bíblia, né? Obrigada, gente.